Talvez a imaturidade e a inexperiência dos dois diretores e roteiristas tomam de conta ali das decisões. Geralmente, em suas estreias em palcos maiores ou mais importantes, diretores e artistas em geral costumam ser pouco sutis, né? Essa ânsia por querer mostrar muito, ou sei lá, fazer portfólio, quem sabe. Eu gosto muito quando criações são feitas com sutileza, mas eu também reconheço que não é o único caminho para chegar a bons resultados. Eu falo isso porque Fale Comigo é a estreia dos irmãos Philippou em longas metragens. Ambos são australianos e criadores do canal Haka Haka, um canal de comédia, o que os faz percorrer um caminho um pouco parecido com o do Jordan Peele, que também tinha um canal de comédia e partiu para fazer o clássico, já clássico, Corra. Inclusive, as referências são diretas, mas já eu comento sobre isso. Um grupo de amigos descobre como chamar espíritos perdidos usando uma relíquia em forma de mão. O sujeito segura a mão, diz algumas palavras para ver o espírito ali presente e depois outras palavras para permitir que o espírito entre em seu corpo. Só não pode demorar demais, senão pode dar ruim. Essa é a sinopse de Fale Comigo. O primeiro assunto a ser tratado aqui é a questão das referências. O filme ele é nada sutil às suas principais inspirações. Corra, do Jordan Peele, ao conto chamado A Mão do Macaco, um conto clássico do terror, escrito por W. W. Jacobs em 1909 e que influencia muitos filmes do gênero sempre que o assunto é aquele, né? Cuidado com o que desejas. E esse é um filme que abraça bastante esse subtema do cuidado com o que desejas, porque você pode conquistar e pode não ser tão bom assim. No conto, essa mão decepada de um macaco permitia que desejos fossem atendidos. E aqui no filme é essa mão humana embalsamada que permite também que alguns personagens resolvam desejos, tanto que eles colocam pra fora, tanto que eles falam, sentem, né, como questão de morte, etc. Mas alguns desejos íntimos, seja por vontade própria, seja por vontade do espírito. E aqui é que tem um pouco da atualização desse conto. Por sua vez, a referência a Corra vem mais no ponto de vista estético, e mais ainda quando o sobrenatural ganha o filme e ele precisa separar o que é estar no mundo real e o que é estar em uma espécie de realidade falseada. Isto dito, a direção dos irmãos Philippou é segura. O elenco ajuda, sobretudo quando falamos da Sophie Wilde, que faz a Mia, a protagonista nesse caso, né? A jovem tem o papel mais complicado da narrativa, porque precisa viver as duas realidades que a história propõe e às vezes ao mesmo tempo, e não pode ser direta demais a respeito de qual lado da vida a está dominando naquele momento. Isto é, não pode deixar claro se está sendo naturalmente ela ou se está sendo ela dominada. Mia, portanto, é uma personagem bem complexa e que define praticamente a dinâmica do filme. Inclusive, todos os conflitos, ou melhor, os grandes conflitos, descendem dessa dor dessa protagonista. Por mais que, eu vou falar mais à frente, essa dor não seja bem destrinchada, ela é bem colocada. E aqui eu quero que você entenda a diferença. Colocar um tema é uma coisa, é um tipo de esforço. E a personagem, como a Mia, é executada, realiza isso muito bem. Trabalhar esse tema, ou seja, destrinchar, percorrer todos os caminhos desse tema é outra coisa, daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, quanto mais a personagem está submersa, mais denso o clima do filme vai ficando. Quanto mais ela está em si, ou tentando nos convencer disso, mais o filme desacelera e trabalha bem a antecipação do horror. E aí eu gosto muito quando comediantes fazem terror justamente por conta desse lance da antecipação. O comediante está sempre lidando com a métrica, com o tempo, né, que eles chamam de time, para a piada funcionar. Tem piada que morre no começo, quando a organização não é bem feita. Tem piada que morre durante, quando o punch, né, a pegada, o resultado, não é bem executado. E tem piada que mesmo morta, com apenas uma abordagenzinha diferente, uma contra-piada às vezes, ela volta, ela ressurge. Fale Comigo faz isso o tempo inteiro. Organização e resultado, organização e resultado. Porém, nem sempre a organização leva ao resultado da piada, eu digo, do susto de imediato, nos fazendo imaginar que
já digo susto, nos fazendo imaginar que o susto não vem mais. E aí, quando a gente aceita que o susto não vem mais, a próxima organização, e aí sim, a finalização dessa organização se torna muito efetiva. Então, com todos esses arranjos prontos, a maioria dos sustos funcionam muito bem, sem precisar apelar tanto para recursos mais clichês. Inclusive, gosto muito quando o filme deixa em tela o monstro, a criatura, enfim, o elemento sobrenatural, e deixando em tela, a gente descansa porque, ora, o momento do susto passou, mas aí ele vem novamente. É quando Fale Comigo dá muito certo, e é quando a direção dos irmãos Philippou aparecem bastante, mas bastante mesmo. Jordan Peele, ele faz isso nos seus filmes, né? Corra, Nós, Não Olhe. John Krasinski faz isso também em O Lugar Silencioso. E os irmãos Philippou, também comediantes, esses dois eu cito porque são comediantes e passaram a dirigir, também seguem nessa linha e executam muito bem. Acho que é o estudo da piada, do como fazer uma piada, que faz eles executarem um bom filme de terror que se encalca necessariamente na virada, isto é, no susto. E aí eles são, portanto, uma boa adição ao quadro de diretores de terror e horror dessa nova geração. Eu disse uma boa adição, não uma excelente adição. Pelo menos não ainda. Voltemos a falar sobre a falta de sutileza. Se por um lado não impacta negativamente na dinâmica da narrativa ou no entendimento geral do filme, acaba impactando quando o texto precisa descer uma camada. A forma como trata luto, perda e dor é muito direta. A jovem que perdeu a mãe fatalmente iria ser o conflito que traria a confusão para aquela diversão macabra ali do grupo. Isso aí tudo bem. Manter esse tema afastado do outro tema é que é o problema. O outro tema é a espetacularização da vida por conta do mundo digital, algo parecido com o que acontece num filme chamado Nerve e que Black Mirror abordou diversas vezes. Um dos episódios é o episódio chamado Shut Up and Dance, por exemplo. Então, quando esses dois temas, espetacularização a partir do digital, porque os jovens banalizam o digital, e o trauma, dor e etc., quando eles estão muito distantes, parecem dois filmes diferentes, eles não conseguem se conectar, e aí não aprofunda nem nesse e nem nesse outro assunto. O que eu quero dizer é, tem dois temas dominando o filme. Um é a dor de Mia, o outro é como os jovens se perdem na sede de registrar tudo e querer uma diversão sempre maior e maior e maior e maior, assim como hoje em dia é também o espetáculo. Porém, é impossível falar dos dois temas de maneira que eles virem um só. O filme não me permite fazer isso. Eu conseguiria por outros motivos, mas a partir desse filme, não. É isso que eu quero dizer. Eles estão tão distantes, mas tão distantes, que geram lacunas na abordagem geral ou parecem apenas enchimento de linguiça. Ou boas ideias que não são concluídas. Podemos dizer assim, para proteger um pouco os diretores estreantes. Diferente de várias cenas bem escritas e muito bem executadas, esses temas não chegam no punch, né? Não tem a pegada da piada que eu falei tanto. É quando, talvez, a imaturidade e a inexperiência dos dois diretores e roteiristas tomam de conta ali das decisões. Imaturidade ao não tratar com um pouco mais de esmero o peso do luto, e a inexperiência ao não entender muito bem, porque não tem um distanciamento aí, como que essa vida digital pode ser vista do lado de fora, digamos assim. Quando o filme puxa o assunto das redes sociais, ou do registro do absurdo, que é a brincadeira com a mão nesse caso, né? Não mostrar o outro lado, o lado de cá, de quem tá consumindo aquilo dali, eu acho que faz o debate ser muito superficial. Parece que ou o filme não sabe o quão importante esse tema é, ou não sabe colocar isso de modo intrínseco, né? Não sabe introjetar isso de maneira leve dentro da narrativa. Em resumo, tá? Apesar das boas abordagens técnicas que enriquecem o portfólio dos diretores, o filme sofre ao não aprofundar os seus temas principais e ao se apoiar excessivamente em suas referências. Em vez de homenagear as obras que claramente influenciam os diretores, ele se inclina demais para elas. Faz uma reverência tão grande, mas tão grande, que some diante delas, comprometendo, portanto, a sua autenticidade. Sem essa autenticidade, mesmo sendo competente como uma adição ao cinema de terror, ele não alcança aquele lugar especial que os filmes de muitos diretores estreantes alcançaram. Sobretudo, como eu já citei,
diretores estreantes que vêm da comédia e migram para esse gênero. Digo mais, que vêm do digital e migram pro cinema. Mas eu não posso deixar de dizer que ele não é um filme eficaz. Ele é sim eficaz, só não é eficiente. É eficaz porque alcança bem o seu objetivo, o resultado que eu acho que eles desejaram, mas não é eficiente porque não faz isso da melhor maneira possível, da maneira mais otimizada, da maneira mais impactante possível e por aí vai. Então é por isso que ele é sim eficaz, o que é muito bom. E a gente vai rever esse filme e acredito que cause debate. Mas como ele não vai muito bem no coração da história, eu não posso dizer que ele é tão eficiente assim. E é isso, gente. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo, tá? A gente se vê numa próxima oportunidade, mas já deixa o like e também se inscreve no canal. Até lá, um forte abraço em vocês e tchau.